E aí, filmmakers, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast e dessa vez com uma convidada que é gremistona como eu e criadora de conteúdo que tem muita história para nos contar. É a Keki. Keki, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite do podcast e espero que você se sinta bem à vontade para falar de tudo, não precisa ter vergonha de falar palavrão, fica à vontade, seja bem-vinda. Fala, Thiago, tudo bem? Prazerzão estar falando contigo. Coincidências da vida, né? A gente ter se conhecido aí de uma forma meio esquisita, né? A gente já se conhecia, um consumia o conteúdo do outro na internet, quando vê a gente se esbarrou pelo Instagram ali. É um prazerzão estar falando contigo, espero contribuir aí pro podcast. Vá, que demais, que bacana, Kek. Então, o nosso podcast, a gente fala bastante sobre a trajetória de pessoas na internet, como que elas começaram, qual era o objetivo delas, como elas têm feito para lidar com essa profissão de criador de conteúdo. E eu queria que você falasse, eu dei uma stalkeada no seu canal, né? Mas eu queria que você falasse como é que foi o teu começo no YouTube, porque eu vi que faz, acho que 6 anos que você iniciou os seus vídeos, né? Qual foi o teu objetivo quando você começou a criar esses conteúdos no YouTube? O que que você queria? Já queria uma carreira? Começou por hobby? Como é que foi, Keki? Então, eu comecei a fazer vídeo na internet antes mesmo do YouTube. Na época era Videolog, que era uma plataforma brasileira de vídeos. O YouTube ainda nem existia e eu já tinha lá o Videocac, que era uma espécie de reality da minha vida, assim, era o cotidiano. Tinha uma turma ali de produtores de conteúdo quando não se tinha essa profissão, né, de produtor de conteúdo independente, assim, na internet. E lá a ideia era fazer tipo um portfólio, assim, porque eu sempre gostei muito de TV, né? Quando eu comecei a imaginar ali a minha profissão, primeiro eu era jogadora de futebol, né? Daí não rolou, não deu certo, não, na verdade eu nem tentei, mas sabia que o futebol feminino ainda estava caminhando a passos de formiguinha, então seria bem complicado. Aí fui para a parte de TI, e achei muito limitado, assim, a questão da criatividade para mim, né, naquela época achava que eu poderia explorar outros lados, assim, até que eu comecei a fazer vídeo na internet. O Patrola, na época, que era um programa da RBS TV aqui em Porto Alegre, me viu e aí fez uma reportagem comigo, a Rodaica, que é a esposa do Fetter, né, uma grande comunicadora aí do Rio Grande do Sul, falou: "Cara, o que que tu tá fazendo na informática, assim, por que que tu não faz alguma coisa com comunicação, jornalismo, publicidade, enfim". E aí eu fui pra publicidade. A publicidade ainda não me encontrei e fui para o jornalismo. Aí para o jornalismo, ali onde eu achei, assim, o caminho, assim, né, nas cadeiras ali de TV e rádio, foi onde eu me encontrei totalmente. E aí fiz do videolog um portfólio, né, eu sabia que o mercado de jornalismo era muito restrito e eu precisava, as vagas que tinham exigiam uma certa experiência. Como é que tu vai, né, te candidatar para uma vaga de estágio sem ter experiência? Tu cria a tua experiência. E aí eu criei ali um programete, na época era o Salto Alto Futebol Clube. Era um programinha, assim, de dupla Grenal, era eu e mais 2 amigas apresentando. Eu fazia o meu quarto de chroma key, um horror, pensa na imagem, um horror, um horror. A gente tentando se virar de alguma forma, assim, procurando tutorial na internet, alguma coisa que pudesse nos ajudar na edição. E olha, vou te dizer que pra época era algo bem bem bacana, assim. E Que aí ano ali eu foi isso? criei, cara, eu acho que foi 2007, 2008, Caramba. por aí. Uhum. E antes disso eu tinha o Videolog, né, ali foi por 2006, 2005, 2006, mais ou menos. E aí, no Salto Alto Futebol Clube me abriu portas, assim, sabe, comecei a garimpar lugares, né. E aí, como eu era estudante da Ubra, a Ubra tinha uma TV própria, ainda tem, né, a Ubra TV. E aí eu fui fazer uma visita lá e deixei lá como editor-chefe do jornal: "Ah, dá uma olhadinha aqui no meu programa e tal, não sei o quê". Ele gostou, e eu entrei na Ubra como estagiária. E aí ali só foi. Eu fui indo da Ubra, fui pra Band, da Band eu fui pra Globo no Rio, da Globo no Rio eu voltei pra RBS aqui, e lá na Globo Rio eu conheci os youtubers, né, eu meio que saí muito
desse nicho, assim, de produção de conteúdo na internet, foquei totalmente minhas fichas na TV, né. E aí lá na Globo, 2014, eu conheci a Kéfera. E aí eu achei muito legal, assim, eu me identifiquei muito pelo que eu fazia na época, né, de videolog. E aí uma vez eu vi um vídeo dela, falando sobre ganhar dinheiro fazendo vídeo na internet, né, se ela conseguia sobreviver daquilo. E ela falando que sim, que ela tranquilamente ela vivia do canal dela. E eu: "Quê? É sério isso? É possível viver fazendo vídeo no YouTube? Eu não acredito". E aí eu comecei a abrir um pouco mais os meus horizontes, assim, em relação ao YouTube e à internet. Começou como um portfólio, depois quando eu estava lá na Globo, já comecei a plantar uma sementinha ali. E aí foi quando eu criei o meu canal do YouTube pra produzir conteúdo mesmo ali. E e aí tentei fazer com que ele fosse algo do meu cotidiano, como era no videocac lá no videolog, né. Só que aí não rolou, porque o Grêmio, ele faz muito parte do meu cotidiano, então ele tomou conta do meu canal. Tanto é que o nome do canal é videocac, né, na época eu queria que fosse algo do dia a dia, assim. Mas o Grêmio tomou conta, foi bem numa época também, logo 2016 ali, que eu peguei a reta final da Copa do Brasil, e aí eu morava no Rio, estava do lado de BH, fui pra BH pra fazer os 2 jogos, né, tanto a semifinal quanto com a final. E, cara, e ali despertou completamente a sementinha de produzir na internet. Eu trabalhava na Globo, produzia na internet. E ali comecei a fazer e comprar um equipamento aqui, um equipamento ali, melhorando um pouquinho a qualidade. Aí vim pra RBS aqui, e eu tive que parar de fazer o canal, né. Porque a RBS tinha uma parada conflitante. E aí eu parei logo em 2017, que foi quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. Aí fiquei 1 ano sem fazer, e aí depois, quando eu já estava crente, assim, na minha cabeça que era isso que eu queria, eu saí da RBS e fui empreender, e aí tô até hoje focada totalmente no canal e na minha produção de conteúdo, que é produzir pra torcida do Grêmio. Que bacana. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira dúvida é: poxa, lá os primeiros vídeos, esse videolog, vocês filmavam com o que isso? Cara, era uma Cybershot. Meu Deus. Aquelas primeiras ainda que já tinha o visorzinho, já tinha o visorzinho. Era uma das primeiras, um tijolinho, assim, acho que eu tenho ela ainda na casa da minha mãe. Era um tijolinho que eu carregava pra tudo quanto é lado, assim. E no videolog é que, cara, se a gente tivesse continuado no videolog, eu era uma das primeiras youtubers hoje, assim. Porque tinha uma turma de produtores de conteúdo do videolog que se encontravam, assim, eram encontros no Rio de Janeiro, São Paulo, e a galera do Brasil inteiro, assim, pra esses encontros, e era muito legal mesmo. É impressionante. Eu pergunto porque a gente vê muita gente comentando: "Ah, mas é difícil porque eu não tenho uma câmera profissional, porque isso, porque aquilo". Mas eu entrevistei o youtuber Matheus Kais e ele falou que ele começou filmando num iPad 2. Você começou numa Cybershot filmando. Cybershot. O primeiro iPhone foi em 2007, só para o pessoal ter uma ideia da linha temporal. Então, que bacana que vocês começaram assim, raiz mesmo, né? Raiz total, editando no Sony Vegas, que é o que eu edito até hoje, inclusive aprendi a editar no Vegas. Na verdade, comecei no Movie Maker, né, o Movie Maker do Windows mesmo, e comprei uma camerazinha na época. E não tinha áudio, né, o áudio era da própria câmera, não tinha um microfone, não tinha nada de qualidade, assim, gravava tudo na câmera. Chegava em casa, tipo, e qualquer coisa era conteúdo. Eu ia fazer um churrasco com os meus amigos, eu levava a câmera, a gente fazia um videoclipe ali, botava na internet e bombava muito, assim, Uhum. rendia muito. Então, foi muito na raça, assim, muito na raça mesmo, total. Era gravar, chegar em casa, editar, fazer uns cortes secos, assim, depois ia aprimorando, botava uma trilha, fazia umas transições e tal. E era muito legal. E aí depois passou com o chroma key, né? O chroma key foi o auge
do programa do Salto Alto Futebol Clube, que a gente botava as coisas atrás, numa parede meio brilhosa do meu quarto. A parede do meu quarto era azul, mas era meio brilhosa. E aí o croma ficava meio esquisito, assim, sabe? Mas era o auge, meu Deus, como é que ela conseguiu fazer aquilo ali no quarto dela, sabe? Era muito legal. Que bacana. E você virou a voz da torcida do Grêmio no GE. Como que foi esse processo? Como que isso aconteceu? É você virar a voz da torcida gremista. Então, quando eu trabalhava na Globo, todo mundo já sabia que eu era a gremista louca, né? Eu vivia discutindo na redação com todo mundo, principalmente lá no Rio. Esse é um projeto da Globo Rio, né? Do GE lá do Rio. E aí, quando o GE começou a procurar influenciadores, né? Produtores de conteúdo identificados, eles vieram direto em mim, assim, bah, Keck, a gente tem um projeto aqui que é a tua cara, que eu acho que tem que ser tu, ver o que tu acha da ideia e tal. E, nossa, achei sensacional, assim, né? Tinha tudo realmente a ver comigo, gravar logo depois do jogo, gravar podcast junto. Então, foi mais ou menos assim, eles vieram com esse convite já direcionado mesmo, porque já me conheciam, né, da época que eu trabalhei lá. E aí, no início, eu fiquei um pouco com um pouco de receio, assim, porque o nome do projeto é A Voz da Torcida, né? Como é que tu vai ser a voz de uma torcida de 8 milhões, 9 milhões de Uhum. torcedores, né? E aí, muita gente lá no início também não entendia isso. Assim, eu não dei aval para ela ser a voz da torcida, né? Eu costumo dizer que eu sou representante daquilo que eu penso, assim. Eu tenho uma maneira de pensar como torcedora e se tu te identificou comigo, beleza, se não se identificou, tá tudo bem. Cada um pensa de uma forma, não tem essa pretensão, assim, de ser a representante da torcida do Grêmio, assim, sabe. Eu sou só mais uma torcedora ali que sofre, que sofre muito, né, desde o ano passado, diga-se de passagem, mas que quer sempre o bem do Grêmio. Ah, mas eu me senti muito bem representado por você. Como eu falei, acompanhava os conteúdos e acho que sempre muito lúcida, com bom senso nas tuas ponderações, nas tuas opiniões. E que legal saber que foi algo que você foi convidada pelo pessoal saber como era a tua personalidade. Uhum. Às vezes a gente vê as pessoas muito neutras, muito isentonas nas coisas, não querendo abrir algumas preferências, né? E ver que você abriu isso que te trouxe essa oportunidade é muito legal. Não, eles já tinham uma boa ideia de como eu era, assim, porque eu entrei na Globo como estagiária, né. E aí, aquela redação, não sei se tu conhece muito o ambiente, assim, das redações, mas é uma resenha pura, o teu time perdeu e não sei o que aconteceu ontem e tal, é sempre assim. E eu já estagiária ali, nem conhecia quase ninguém, já estava me metendo nas resenhas, nas conversas, porque é o que eu gosto de fazer, né. E aí eu sempre cito um amigo meu, que infelizmente ele faleceu no acidente da Chapecoense, foi uma coisa que me marcou muito, inclusive, e ele era botafoguense, né. E eu brincava muito com ele na redação de que ele chegava: o Grêmio não ganha há tanto tempo", o Grêmio não tinha vencido a Copa do Brasil ainda. O Grêmio não ganha há tanto tempo que ele me chamava de Quetelém, né. "Pô, Quetelém, tu nunca viu um título do teu Grêmio no estádio, Quetelém? Pô, sacanagem isso aí. O cara, ô Gui, o Darley é maior que o Botafogo, não vem com essa, Uhum. pelo amor de Deus". E aí a gente vivia brincando na redação, assim, então uma galera lá já me conhecia, já conhecia a minha personalidade e acharam que eu me encaixaria bem nesse projeto. Era Guilherme do que o nome dele? Guilherme Vanderlas, Guilherme Vanderlas. Não conhecia ele. Conhecia várias botafoguense pessoas roxo. daquele voo, mas ele não. Aquilo lá Aqui, foi uma é, coisa que bugou completamente a minha cabeça, assim, porque poderia ser qualquer um de nós que estava lá na redação. é. Para quem não sabe, eu moro em Chapecó e aqui para nós foi muito triste, muito marcante. A gente já estava com a viagem combinada para ir para Curitiba no segundo jogo, porque não ia poder ser aqui, o estádio aqui é muito pequeno e tal. A cidade toda feliz com o time
E eu nunca me esqueço que eu recebi um telefonema de madrugada da minha mãe e eu pensei, pronto, minha mãe tá infartando, deu alguma M, sei lá, teve um AVC. Eu já pensei algo assim. E aí ela chorando aos prantos, o voo da Chape caiu, o voo da Chape caiu. Aham. E até tu acordar e processar aquilo foi assim, terrível, Foi. horroroso. E tinha professor meu da faculdade, que era médico da Chape, que morreu no voo. O presidente é tio de um amigo meu de infância, também morreu. Foi assim, um horror, e até hoje a gente sente, até hoje eu tenho que conviver com a viúva do presidente da Chape. Então, para todo mundo meio que já passou, para nós ainda, É, a gente ainda tem um buraco, né, nessa eu situação. imagino. E aí até hoje eu não gosto de voar de avião por causa disso aí. Tenho medo de avião por causa disso aí e sei lá, é terrível mesmo. Mas realmente, aquele dia era um dia que não precisava ter acontecido, né? Nossa, tá louco. Aquele dia eu não tinha dormido ainda, eu vou dormir muito tarde, né. E aí eu estava ali viajando no Twitter, né, estava sempre viajando no Twitter, daqui a pouco se viu a notícia ali, eu: "Cara, não é possível um troço desse". Começou o burburinho pelo Twitter, né. E aí já não dormi mais, eu passei a noite toda em claro, e aí quando veio a lista dos jornalistas que estavam, assim, no voo, e aí aquela apreensão, eu estava sozinha no Rio, sem ninguém lá da minha família e tal, bah, eu fiquei completamente bugada, inclusive esse acontecimento fez com que eu repensasse a minha vida, assim, em relação a ficar longe de casa, né, porque eu Aham. morava sozinha no Rio, minha família toda daqui, e eu comecei a repensar bastante, assim, será que faz sentido eu estar aqui? Será que eu não tenho que estar perto da minha família? E foi quase que determinante, assim, logo depois disso eu acabei voltando para Porto Alegre, aí Uhum. engatei o trabalho aqui na RBS, já era a mesma coisa que eu fazia no Rio e tal, e aí vim para ficar perto da minha família. E eu acho que você não sabe, né, não deve saber, mas eu fui pra final na arena e eu achei muito impressionante ver os ambulantes vendendo metade camisa do Grêmio, metade da Uhum. Chape. Metade bandeira do Grêmio, metade da Chape. E aí, na hora do hino, eu fui com a camisa da Chape e a bandeira do Grêmio. Na hora do hino nacional, lá daquela coisa dos times alinhados, que subiu o bandeirão da Chape, eu comecei a chorar, 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 me lavei chorando. Foi, assim, uma mistura de emoções. Aí o Grêmio foi campeão, aí eu tava feliz e eu tava meio triste ao mesmo tempo com a Chape. E que É. sensação impressionante, incrível, uma mistura de sentimentos aquele dia. 7 para 8 de dezembro, né? Meu aniversário era 8 de dezembro, então era Bah, uma mistura de sensações aquele título da Copa do Brasil. É incrível. é, foi absurdo. E, eu lembro que eu não ia vir para Porto Alegre na final. Eu não estava lá economizando grana, estava difícil o negócio. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu comecei a pensar no que o Guilherme me falava. "Pô, Ketelem, tu nunca viu um título do teu time em loco, né, tipo, sendo campeão dentro do estádio, só tinha visto gauchão, não tinha visto nada expressivo". Daí eu: "Bah, eu acho que eu preciso ir". Pelo Guilherme, assim, também, sabe. E aí voltei para Porto Alegre para ver esse jogo e também me lavei, chorando antes, depois, durante, foi uma emoção dupla aquele dia lá e o que o Guilherme me falou, assim, ficou muito na minha cabeça naquele dia também, assim. Tanto é, eu nunca vou esquecer dele, assim, nem dos eu tive vários amigos ali que infelizmente eu acabei perdendo, mas ele é um cara que ficou muito na minha cabeça, assim, que a gente vivia de resenha de futebol na redação, assim, ele pegando no meu pé por causa do Grêmio, eu pegando no pé dele por causa do Botafogo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. "Não, eu vou assistir esse título em loco, vai ser o primeiro de muitos, eu espero, né, de expressivo", muito por causa do Guilherme também. Aí eu fiz um esforcinho e acabei voltando para Porto Alegre para ver esse jogo e valeu muito a pena. Foi demais. E ali voltamos a ser campeões, Ah, voltamos às graças a glórias. Deus. Então, se eu entendi bem, que é que você começou ali pra valer no YouTube depois de conhecer a Kéfera, foi isso? Isso, no YouTube sim. No YouTube foi depois que eu comecei a acompanhar o canal dela,
E aí eu conheci outros produtores de conteúdo, assim. Cara, essa galera aqui tá fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia no videolog. Mas espera aí, eles estão ganhando dinheiro, isso é a Uhum, profissão deles, sabe? Porque pra mim, na época, eu não imaginava que isso pudesse render. Pra mim, na época, era um portfólio, né? Era uma porta de entrada para mostrar um certo talento e acabar chamando a atenção de alguém, né, mas não imaginava que pudesse ser uma profissão, sabe, algo que uhum. que fosse a tua renda, né. E aí quando eu conheci a Kéfera, daí eu acabei vendo os outros produtores de conteúdo, "Cara, eu acho que eu preciso dar atenção para isso aqui também". E como foi a tua trajetória até os teus primeiros 1000 inscritos? Você lembra mais ou menos quanto tempo levou? Quantos vídeos levou? Tem esses Qua dados? Quantos vídeos eu não lembro, mas eu sei que não demorou muito, porque eu peguei a reta final da Copa do Brasil. Então isso foi, assim, rapidinho, rapidinho mesmo. Deve ter sido acho que no primeiro jogo da semifinal já deve ter batido os 1000 inscritos, porque, era um período, uma época que a torcida do Grêmio estava sedenta por um título, sedenta por consumir conteúdo do Grêmio, né. E eu fui Uhum. para BH, né, e na semifinal eu acho que eu fui uma das únicas, acho que talvez uma das únicas, produtoras, assim, a estar lá, né, na semifinal lá em BH. Então muita gente começou me conheceu a partir daqueles vídeos ali da semi. Eu acho que não demorou muito não. E já tinha essa regra dos 1000 inscritos e 4000 horas para monetizar ou ainda não? Não, ainda não, ainda não. Já monetizava desde sempre, assim. Mas era muito pouco, né, era os centavinhos de dólares ali no início. Eu tirei meu primeiro dinheiro do YouTube em 2020, acho que foi. Demorou bastante. E como é que foi a sensação do primeiro pagamento em dólar? Eu deixei acumulando lá, né, eu não peguei, eu deixei acho que eu tirei uns $500 mais ou menos. E aí, foi bem na época da pandemia ali, né, que eu: "Bah, vou pegar esse dinheiro lá, tá guardado". E aí tirei lá, acho que foi perto de R$ 3.000, assim, fiquei feliz da vida, né. Nunca tinha tirado lá, e aí peguei, achei sensacional, uma sensação muito boa, né. E como você só retirou, então, depois de ter toda essa quantia acumulada, quais eram tuas outras fontes de receita na internet para você ter, ah, o teus pila para pagar os boletos? Na internet era só plantar a semente mesmo, assim, não tinha, até 2020 eu não tinha receita na internet, era só plantar ali a sementinha mesmo. Eu tirava a minha receita vinha da agência, né, da minha agência, a Kiwi Comunicação. E aí ali eu me mantia, a Kiwi me manteve por um bom período, assim, até 2020, finalzinho de 2020 veio a KTO, que aí foi a minha primeira patrocinadora, que aí eles vieram para abrir uma parceria que tá comigo até hoje, assim. A ideia era algo a longo prazo mesmo. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar na KTO, né. A KTO hoje, cara, tu dá um chute numa moita aqui no Rio Grande do Sul, é patrocinado pela KTO, todo mundo. E eu fui uma das primeiras lá na época, a gente já vai fazer 2 anos juntos. E ali eu: "Ó, vou começar a ganhar meu dinheirinho aqui, o negócio já tá começando a valer a pena, né". Mas foram assim, de 4 anos, né, 16 até 2020, tendo um parado ali, né, eu fiquei um ano parada sem produzir nada. Levou um tempinho pra começar a ganhar um dinheirinho, né, levou um tempinho mesmo, assim. E aí veio a KTO, veio o Gremista Historiador também, que é um produtor de conteúdo que ele queria ser reconhecido, pela maior coleção de Grêmio, né, que ele tem, inclusive ele tem um memorial em Balneário Camboriú para expor a coleção que ele tem, e ele queria ser reconhecido, ele veio e me patrocinou também. E aí eu já tinha 2 patrocinadores, né, daí já começou a melhorar, e o dinheiro do YouTube também começou a render um pouco mais. Na pandemia a gente fazia muita live, por conta da não podia ir para o estádio, a galera estava, sedenta por conteúdo, então a gente acabava sendo a companhia, né, dos gremistas durante a pandemia, depois dos jogos, os desabafos, né, a gente chamava de
terapia coletiva nas nossas lives, né. E e foi assim, aí um patrocinador foi entrando, puxando o outro e hoje eu consigo, viver só do YouTube, só das minhas redes ali, e com os meus patrocínios. Bacana. E esses patrocínios, a maioria te procura, você procura e oferece uma proposta atrativa para os dois? Como que é a maioria dos teus acordos que você fecha? A grande maioria, veio pelo e-mail mesmo, assim, né, vieram a KTO veio pelo Twitter, me chamou no direct, e aí perguntou se eu já tinha uma casa de apostas e tal, eu falei que ainda não, que tinha um quadro já específico para uma casa de apostas, mas que ainda não tinha fechado com ninguém e tal, e aí fechamos a parceria. A grande maioria vem e me procura, assim. Já aconteceu de eu montar um projeto específico para a marca, mas normalmente quem já é meu parceiro, assim, sabe. O ano passado, por exemplo, a gente pegou a reta final ali da Série A, né, na ilusão de tentar escapar da zona de rebaixamento, acompanhar o Grêmio em outros estados. Aí foi um Uhum. projeto que eu montei e apresentei para a KTO, para o Grêmio Historiador e para a Brahma. "Olha, eu tenho isso aqui", eles já eram meus parceiros, né, mas o "Que que vocês acham de abraçar esse projeto aqui?". E aí eles vieram também, a gente acabou fechando um valor ali para as viagens, em relação às entregas também. Mas normalmente são as marcas que me procuram, assim. Nunca aconteceu de eu chegar, apresentar um projeto para uma marca que não era minha parceira e acabar vindo pelo projeto. Normalmente eu Uhum. procuro os meus quem já teve algum tipo de contato comigo, assim. Entendi. E já dá para fechar a agência ou não? Ah, eu não gostaria, porque é sempre bom ter um plano B, até porque a agência me ajuda na produção de conteúdo, né. Se eu preciso fazer algum projeto, né, a gente está agora planejando muita coisa para a Copa, então eu usufruo muito desse leque aí de equipamentos, de profissionais que a gente tem ali, então, por enquanto não gostaria, assim, mas, vou andar com essas 2 pernas, assim, porque eu gosto de ter algumas fontes de renda para caso aconteça alguma coisa, né. Eu brinco com o pessoal que esse ano foi o ano do Grêmio na Série B, né, o Grêmio jogando uma vez por semana e às vezes uma vez a cada 10 dias. E se eu conseguir sobreviver esse ano com as minhas produções de conteúdo, o resto vai ser tranquilo. Mas é sempre bom ter ali também, um fixo garantido, né, para Uhum. não ficar na mão. Com certeza. Acho que é uma decisão inteligentíssima, múltiplas fontes de renda. Quem diria que ia ter uma pandemia, né? Quem diria que o Grêmio cairia de novo? Coisas Exatamente. imprevisíveis. Tenho amigos músicos que tocam comigo na noite aí, que vivem de música e de repente não tinha mais show, não tinha mais aula presencial e a renda dos caras, pum, né? É. Então tem que ter múltiplas fontes de renda com toda certeza. E parcerias com o Grêmio em si, você tem feito algum tipo de ação com eles? Parceria, seja financeira, seja de entrevistar jogador, parcerias com o Grêmio? Cara, o Grêmio é bem fechado em relação a isso, assim, ainda é bem caminha a passos de formiguinha em relação à modernidade. Eu já vejo outros clubes super, adiantados em relação à parceria com o influenciador, com o produtor de conteúdo. Nunca fiz nada com o Grêmio, a única relação que eu tenho com o Grêmio é a da minha sociedade, né, eu sou sócia. Eu vou em todos os jogos e como jornalista, eu tenho uma agenda de contatos muito boa, desde sempre, né, desde que eu comecei no mercado, eu tenho uma agenda boa, assim, né, eu sempre fui uma produtora muito chata, muito, muito chata, não missão dada é missão cumprida, "Ó, eu quero fazer um churrasco para o D'Alessandro, consegue? Vamos embora, eu consigo, vamos tentar esse contato aí. Então eu sempre fui como se eu fui muito chata, sempre uma produtora muito, cercada, assim, né, eu cercava todos os assessores: "Ó, eu preciso disso, preciso daquilo, até tu me conseguir eu não vou parar de te encher o saco". Então, isso me ajudou muito na minha
profissão, assim, e me ajuda até hoje, né. Então esses contatos que eu sempre tive, eles permanecem como assessor de algum jogador, assessor do clube, então eu tenho passe livre, assim, no clube, né, em relação a coletivas. Eu sou jornalista, tenho, credencial para isso, tenho a SEG, né, que é dos cronistas esportivos aqui, e tenho contatos, então por isso que volta e meia eu consigo uma entrevista com algum jogador. A gente fez o Grando esse ano, a gente fez o Breno, tem mais coisas engatilhadas aí, então por isso que volta e meia pinta alguma entrevista no meu canal, assim. Mas é por um relacionamento que eu tive há muitos anos, assim, né, eu trabalho na imprensa desde 2010, então Uhum. são 12 anos, na profissão, né, então tem muito contato, uma agenda bem grande mesmo, então por isso que volta e meia eu acabo fazendo, mas não é por uma parceria com o clube, assim, é mais pela questão de contato mesmo, assim, né, de um trabalho de muitos anos. Pô, Grêmio, vocês estão de brincadeira, né? Imperdoável isso aí. Guria fazendo um baita conteúdo há tantos anos aí sobre o nosso tricolor e vocês rateando assim com ela, vocês estão de brincadeira. Mas uma dúvida para quem não é do ramo, o que que é a SEG? A SEG é a Associação de Cronistas Esportivos, aqui do Rio Grande do Sul. Ah, É tá. um crachá, o crachazinho, é uma a credencial, né, digamos assim, a credencial. Eu Uhum. sou jornalista com registro, e aí eu vou lá e pago a minha associação da SEG anualmente e tenho passe livre nos jogos, mas eu não uso a SEG, eu só tenho a SEG mesmo para ter a credencial de jornalista ali, só para não perder a a carteirinha de jornalista, assim, de Uhum. de de ter ali o acesso, porque nos jogos eu vou como torcedora, né, eu tenho a minha cadeira lá na arena, então eu vou como torcedora. Mas, por exemplo, se eu for num treino, aí eu vou com a SEG, eu apresento a SEG lá e entro, entende. Entendi. E nos teus vídeos do canal, boa parte deles é ao vivo, mas tem conteúdos gravados também, como os vlogs dos jogos fora de casa e tal. Os vídeos que não são transmissões ao vivo, como que é feito o teu processo? É você mesmo que está editando? É alguém da tua agência? Como é que é o teu processo de produção do conteúdo? Então, depende de qual conteúdo, assim. Nos vlogs, quando tem um vlog que é fora de casa, por exemplo, que tem toda uma questão de viagem, né, algo mais elaborado, eu edito, tá, mas eu tenho pavor de editar. Eu não gosto de editar vídeo. Eu não gosto. Eu sou chata pra edição, eu gosto do negócio muito bem feito, eu sei fazer muito bem feito, mas eu não gosto de fazer, e eu tenho preguiça de editar. Então, quando é algo mais elaborado, eu passo para o pessoal da agência. Mas quando é algo mais corriqueiro, assim, que é mais rápido de edição, aí eu faço, aí eu resolvo rapidinho e faço isso. Mas eu não gosto. Vou te falar que quando eu puder terceirizar isso, quando eu posso terceirizar, ó, abraço isso aqui, mas aí que tem um problema também. Eu tinha um videomaker que pra mim ele era o cara, assim, ele sabia exatamente o que eu queria, ele me conhecia muito bem, então ele me entregava um negócio e dificilmente eu devolvia, assim, dificilmente. Ele sabia exatamente o que eu queria. E aí agora a gente tá num período que eu não tenho mais um editor fixo na agência. E aí eu, cara, daí eu tentei, fiz teste com um, fiz teste com o outro, fiz teste com o outro, e eu, cara, nenhum consegue me entregar o que eu quero, assim. Sou chata com edição. E aí eu acabo fazendo. Aí eu acabo fazendo e fica comigo, assim. Mas quando é algo mais elaborado, eu passo pra esse menino que é o meu videomaker, que hoje ele tá na Austrália, né, então por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com o fuso horário e tudo mais com ele, assim. Mas quando é, por exemplo, tete a tete, que é o conteúdo que eu tô fazendo agora, a gente tá fazendo no estúdio, né. Uhum. Então o estúdio já me entrega praticamente pronto, assim, são só detalhezinhos de cortes, assim, que daí a gente faz daqui. Mas ele já vem pronto, a gente só coloca a gente só faz um teaser, né, do a seguir ali, roda a vinheta e depois é todo o nosso papo ali, toda a conversa. Sim, eu acompanhei a E tua desculpa. não, não, Ah, capaz.
acompanhei tua entrevista com o Duda e foi muito legal, Foi muito legal, bacana. né? E aquele comecinho com alguns pontos mais chamativos prende o cara mesmo, né? Você bota 3, 4 trechos ali da entrevista que tu fica, meu, quero chegar nessa parte. E aí tu fica e assiste Aham. até o fim, né? É muito bom. É uma iscazinha, né, que tu deixa ali pra prender realmente a pessoa, assim. E, putz, o conteúdo do Duda deu 1h45 minutos, acho que foi. É muito tempo, né. Quando que eu pensava que um conteúdo assim, as pessoas iam ficar na internet com tanto tempo, né, porque na época lá de 2016 era um vídeo, sei lá, de 10 minutos, a galera já achava longo. Era Uhum. algo rapidão, assim, né. Tanto é que a Kéfera era 5 minutos, né, o canal dela. E e aí, hoje em dia, eu botei uma entrevista com o Breno e foi 35 minutos, acho que foi. E aí tinha um comentário lá: "Só 35 minutos?" Eu: "Caramba, né, a galera quer um conteúdo grande mesmo", assim, sabe. Muito louco isso. Mas, o processo hoje é esse, assim, hoje a gente tá focando muito no tete a tete, muito, muito mesmo. Eu quero botar a minha agenda pra jogo, né, a gente nessa segunda temporada, a gente começou com o Grando, com o Grando não, com o Breno, né, que é o goleiro titular do Grêmio, o Duda, que é um cara que é muito, reservado, assim, ele dá poucas entrevistas. Gravamos com o Luiz Mário agora, então eu quero realmente botar a agenda para jogo nesse projeto, assim, quero fazer com que a gente consiga coisas raras ali, sabe. E Uhum. os vlogs tô fazendo nos especiais, assim, porque eu não tenho viajado tanto, e aí, como eu sou um pouco chata com conteúdo, assim, sabe, eu não gosto de mais do mesmo. E aí, como eu vou em jogo na arena, minha rotina é sempre a mesma, assim, eu não faço um grande pré-jogo, sabe. Eu, às vezes, eu saio daqui de casa meia hora antes do jogo começar, é aqui perto, a arena, do lado, estaciono ali embaixo, pego o elevador, vou pra minha cadeira e é isso, sabe. Não tenho muitos elementos no jogo. Então, às vezes, acaba o vídeo ficando mais do mesmo. Só que a galera gosta, porque a galera que é do interior não tem essa vivência. Então eles querem assistir, não interessa se for mais do mesmo. Só que aí, às vezes, eu tenho uma conversa com eles: "Gente, olha só, eu tô repetindo o conteúdo quase, porque eu não faço tanta coisa além disso, sabe, em jogos aqui. Então vamos tentar priorizar os jogos mais especiais, né, que esse ano a gente fez ali Ponte Preta, que teve 46.000, o Vasco, que teve 50.000, o Cruzeiro, que teve 50.000. Vamos priorizar os jogos mais especiais, né, o acesso do Grêmio daqui a pouco, e as viagens quando eu for. E aí eles: "Tá, Uhum. beleza". A gente fez eu tenho uma certa que é um canal direto ali com a comunidade, a gente vai trocando essa ideia. E por eles eu gravava todo o jogo, mas eu fico preocupada, assim, tô enganando vocês quase, sabe, porque é a mesma coisa sempre, entendeu. Então não acho tão atrativo assim. E Eu aí os entendo, vlogs eu tô deixando para o especial mesmo. entendo. O eu já ouvi uma linha de pensamento um pouquinho diferente. Eu já ouvi algumas pessoas falando que, o público não vai conseguir acompanhar todos os teus vídeos, então, continua fazendo, porque talvez o cara não veja esse, mas ele vai ver o outro, né. Tem outras formas de pensar, mas eu entendo porque a gente, como criador de conteúdo, a gente não quer sentir que tá meio que enchendo linguiça, que tá estagnado. Eu Exato. te entendo perfeitamente. Agora eu queria entender uma coisa do teu flow com esse rapaz da Austrália. Como é que vocês fazem para transferir arquivos de vídeo, que geralmente são arquivos grandes? Como é que vocês fazem esse trabalho de manda para cá, volta para lá? Google Drive, a gente sempre usa o Google Drive ali e, ó, acabei de botar lá 500.000 vídeos do vlog e tal, aí ele edita e me passa, mas a gente não quase não tá fazendo, assim, porque ele tá bem ocupado lá e eu não viajei mais, né. Quando eu for viajar, aí eu peço pra ele editar, porque eu gosto da edição dele, assim, a edição dele pra mim é a ideal, assim. E como eu tenho uma escola de TV de muitos anos, eu sou realmente chata com a edição, assim, sabe. Eu não gosto de fazer algo muito simples, eu gosto de algo que vai te prender mesmo, assim, sabe. Um realityzinho mesmo, um produtinho de TV. E aí, Uhum, então, eu sempre passo pra ele, porque ele entende exatamente, assim, o que eu gosto, trilha, quando é que a gente vai prender o cara aqui.
ele já me compreende total, assim, foram alguns anos trabalhando comigo aqui na agência, então ele é a confiança total, assim, que eu passo e ele vai entregar do jeito que eu quero. Entendi. E vocês conseguem fazer isso no plano gratuito do Google Drive ou vocês têm que comprar um Não, a planinho gente pago? compra. A Ah. gente compra. Eu quero agradecer a minha universidade, o no Chapecó, que tem um plano acadêmico lá que eu consigo ilimitado usar o Google Drive. Já me formei desde 2015, mas ainda funciona, então obrigado no Chapecó. Mas eu Ó, o também Google uso o Drive mesmo. salva a vida. Bah, eu uso o mesmo processo. Não tem, eu acho que ainda é o jeito mais viável, né? O Dropbox eu acho muito lento. Hum. Eu peguei raiva do Dropbox, nunca mais usei. É, o do Muito Google lento. Drive atende super bem ali, bem tranquilo. Claro, tem que ter uma internet boa pra subir, ele tem que ter uma internet boa pra baixar, mas é isso, assim, super atende às necessidades. E qual é o teu sonho pro teu canal nos próximos 3 a 5 anos? O que que você almeja? O que que você quer, Keck? Eu quero ter uma programação, semanal, assim, bem definida. Hoje a gente tem uma live na segunda-feira, uma live na quinta-feira, e de 15 em 15 dias a gente coloca o tete a tete. Eu quero que o tete a tete seja fixo. Eu me inspiro Uhum, muito no quadro do Duda Garbi ali no Assado. Eu acho que ele foi genial em relação aos os contatos que ele colocou, as entrevistas que ele fez, e a projeção que ele teve ali foi muito legal. Então, eu quero que o tete a tete seja fixo, né, toda quarta-feira, digamos assim. Eu vou ter que rever isso, porque o ano que vem é Série A, né, então a gente vai mudar um pouquinho a programação conforme, os jogos do Grêmio. E eu quero muito um projeto em que eu consiga acompanhar todos os jogos. Tanto aqui eu vou em todos, né, mas fora de casa também. Isso custa muita grana, né, caro pra uhum, caramba. Então, é um projeto que eu tenho, assim, de estar em todos os jogos, não só de Campeonato Brasileiro, mas todos os jogos que o Grêmio for disputar, né. O ano que vem provavelmente tem Copa do Brasil para disputar, então no outro ano talvez uma Libertadores. Então eu quero ser, assim, um canal em que, o torcedor gremista vai ser bem contemplado, assim, tanto com entretenimento nas lives, nas entrevistas em relação a conteúdo, e também vai se sentir parte, né, de estar nos jogos em que o Grêmio for disputar através dos vlogs ali. Inicialmente é isso, mas tenho muita ideia de série, com os próprios jogadores do clube. Tem uma série de futebol feminino que eu quero lançar, tem uma série de base que eu quero lançar, que a sementinha já foi plantada há pelo menos um ano no Grêmio lá, mas ainda não saiu. Entendo muito por conta do momento, né, o Grêmio, ninguém esperava que o Grêmio fosse cair, então as coisas ficam um pouco mais difíceis em relação ao relacionamento com o clube segura muito mais coisa, né. uhum. Mas a ideia é essa, assim, ter uma programação fixa de entrevista, vlog e as lives, e de vez em quando soltar uma série, assim, pra entretenimento mesmo. O ano passado, ano retrasado, a gente fez uma série de desafios, que foi bem legal mesmo, assim. Eu gosto muito de trabalhar por projeto, assim, dar a vida num projeto ali que ele tem início, meio e fim, e tenha um período ali, um determinado período no ar, e depois dá uma baixa, depois continua. Tenho ideia também de fazer documentários em datas especiais do Grêmio, por exemplo, sei lá, vamos pegar os 10 anos da Copa do Brasil de 2016 e fazer um documentário meio Esporte Espetacular, assim, sabe, pegando ou entrevistar os caras da época, ir até o Mineirão, o palco da decisão aqui na arena. Eu tenho muita escola de TV, assim, então eu acho que ainda tenho muito o que produzir nesse sentido no canal. Bacana. Essas webséries são muito, muito foda, né? As do Duda Garbi mesmo, que nós estava comentando dele, eu acho as duas excelentes. Duda vai a campo, Duda vai a casa mata. Muito. Dei risada, me emocionei, curti junto com ele ali nos episódios. É muito bacana e acho que dá sim para criar conteúdos de grande valor. Agora, Exato. eu vejo que é uma vantagem muito grande que você tem esse teu background do jornalismo para criar pautas, saber roteirizar um vídeo. É uma vantagem que você tem em relação a alguém como eu, por exemplo, que não tenho esse know-how, não tenho essa base.
Cara, é muito legal, muito importante mesmo, porque eu passei por grandes escolas, né. Eu passei pela Band aqui, eu passei pela Globo no Rio e eu peguei os melhores anos da Globo no Rio em relação ao esporte, porque eu peguei Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Copa e Olimpíadas em 2016. Então, assim, foi o auge do esporte no Brasil e eu estava no melhor momento, no melhor lugar para estar, né, como profissional, assim. Então eu aprendi muito ali. Eu gosto muito de escrever e é algo que eu não faço no meu canal ainda, né. Eu fiz uma vez uma grande reportagem, assim, que foi a despedida do Renato no Grêmio. Foi muito, muito bem elaborado, assim, foi um texto construído a partir daquilo que a gente tinha de imagem, que é o que a gente faz muito no jornalismo. A partir daquilo que a gente tinha de imagem, de sonora, ficou muito bem costurado, muito bem elaborado, assim, com a edição, caprichada. Até assiste esse vídeo, se tu pudesse, tivesse ter, um tempinho, assiste, porque ficou muito legal. E é algo que eu quero muito trazer para o canal, que eu não faço e eu sinto falta. Se tem alguma coisa que eu Uhum. sinto falta da redação, são 2 coisas: a resenha dos jornalistas e escrever. Porque, cara, isso é uma cachaça, assim, tu escrever um texto pensando, no audiovisual e depois tu vê o resultado dele, nossa, eu ficava assim: "Cara, que coisa linda, que massa isso aqui". Sério, eu preciso fazer mais isso no meu canal, assim, é algo que, eu já conversei várias vezes com a galera aqui, com a equipe, mas me falta, assim, um pouco mais de oportunidades, porque preciso de imagem, sabe. E aí, para isso eu precisava produzir, para não ter a questão dos direitos autorais e tal, então Uhum. ainda tem eu preciso estruturar um pouquinho melhor isso. A não ser que, por exemplo, a gente vai fazer uma série ou um documentário. Vamos fazer o documentário da Copa do Brasil de 2016. E aí a gente vai produzir a série específica para esse conteúdo. Então a gente vai viajar, a gente vai captar as imagens, talvez a gente precise de autorização de arquivo, né, de RBS, enfim, Globo, mas a gente produzindo as imagens fica mais legal, assim, sabe. Então eu não tenho esse braço ainda para essa produção de imagens, mas é algo que eu gostaria muito de fazer, assim, como produtora independente, porque é algo que me é algo que me move muito, assim, me deixa muito muito orgulhosa, assim, do resultado final. Demais. Eu, em 2014, estava, infelizmente, na Alemanha. E acompanhei o 7-1 num lugar com umas 200 pessoas, umas 130, 140 deviam ser alemães e outros do resto do mundo. E hora do hino. Eu e mais uns 7, 8 brasileiros levantamos, mão no peito, ouviram do Ipiranga e tal. Impressionamos a galera cantando, né? E depois começamos a tomar aquele pau lá. Um, dois, Nossa três, senhora, quatro. Meu Deus, foi, olha, que horror. foi uma vergonha. No outro dia, os pacientes no hospital, ah, brasileiro, doutor. Ah, pois é, né? Os pacientes me zoando no outro dia. Foi uma vergonha grande demais. Meu Deus. Que horror, pra esquecer. Tomara que o Hexa venha esse ano e a gente fica mais tranquilo. Pois é, foi um fiasco. Mas foi interessante ver os alemães se emocionando campeões lá da Copa do Mundo, ver a reação deles assim, frente a frente, foi muito legal. Boa. E Keck, nem tudo nessa nossa vida de criador de conteúdo são flores, né? Eu sou flores, mas nem tudo são flores. Uhum. É, a gente tem que lidar, quanto mais a gente cresce, mais a gente leva a porrada de alguns haters. E eu até tenho um curso sobre criação de conteúdo, sobre crescimento no YouTube, eu falo um pouquinho sobre como lidar com haters. Mas eu acredito que no meio do futebol, que ainda é um meio bastante machista, que ainda é um meio que as pessoas sentem na liberdade de falar coisas inapropriadas mais do que no meio da tecnologia, eu imagino, você deve lidar com isso com uma certa frequência. Como que é que você lida com os haters? Como é que é o teu approach? Como que isso, como é que você trabalha com isso? Já foi terrível. Aham. Eu sou ariana ainda por cima, né, porque braba até não poder mais, então, foi difícil lidar, assim. Quando surgiu o projeto do GE, foi quando projetou totalmente a questão dos haters pra mim, assim. Claro, já tinha tido um ou outro no canal e tudo mais, mas a fase era boa, então era difícil
ter muitos. Mas quando surgiu o projeto do GE, o Grêmio estava caindo, né, então qualquer alvo era alvo. E uma mulher, então, era um prato cheio, né. Eu cheguei a ler comentários já: o Grêmio tá nessa fase. Olha a fase do Grêmio, colocaram uma mulher para ser a representante no Globo Esporte. E no começo foi bem difícil mesmo. Eu não aceitava, eu achava um absurdo. E aí eu comecei a fazer terapia, cara, precisei fazer terapia pra lidar um pouco melhor, assim. E melhorou muito minha vida, desde então, assim, consegui melhorar muito a minha cabeça, entender muito a minha cabeça, trocar ideia com pessoas, que já lidam com isso há mais tempo também, foi muito bom pra minha saúde mental, assim, né. Eu sou muito amiga do Baldasso, o Duda também, me deu alguns conselhos na época, porque senão tu pira, assim, se tu começar a se importar com esse tipo de coisa, tu pira, assim, sabe. E eu cheguei a pensar: "Bah, eu não quero isso pra mim, assim, não vale pra mim não vale a pena, porque nem eles não me conhecem, por que que eles estão falando isso?", sabe. Uhum. Então, no começo foi bem complicado, mas hoje eu vou dizer que não vou lidar como não tiro de letra, tá, porque tem algumas coisas ainda que eu ainda fico braba, que eu ainda vou atrás, mas, nossa, tá muito melhor, muito melhor. Eu tô muito mais forte, assim, sabe. Quanto mais tu apanha também, mais tu cria uma casca, né. Hoje poucas coisas me abalam, assim, né, mas e porque outra, né, eu trabalho pra caramba, cara. Eu trabalho muito mesmo, sabe. Eu quero fazer sempre o melhor, né, e às vezes eu tô, fazendo um conteúdo, assim, teve um dia, cara, que eu estava entrevistando o Grando. A gente estava fazendo um conteúdo muito massa. Eu fiquei, sei lá, uma hora e meia conversando com ele, assim. E eu abri o Twitter, tava caindo o mundo no Twitter, porque tinham pego um vídeo meu de TikTok, assim. E aí eu olhei para aquilo e não, sabe, eu tô gravando com um cara aqui que foi muito legal e os caras estão pegando no meu pé por causa desse vídeo. Quer saber? Mas eu falei: "Cara, desculpa aí, eu não consegui acompanhar o Twitter, mas porque enquanto vocês estavam aí falando um monte de coisa, eu estava trabalhando aqui, gravando conteúdo para quem gosta de mim e gosta do meu trabalho, assim. E é mais ou menos isso, Uhum. acho que não vou agradar todo mundo, né, não tem como. Muita gente não gosta de mim, sei lá por quê, por uma opinião minha ou pelo meu jeito de ser, enfim, não sei. Mas eu aprendi que a gente tem que trabalhar para quem gosta da gente e se dedicar ao máximo para isso, assim, sabe. Não interessa quantas pessoas são, se dedicar ao máximo para atender aquelas pessoas ali. Porque às vezes a gente se preocupa muito mais com as críticas, né. Tu pode vir, sei lá, com milhões de elogios, aquilo passa batido, mas aí um te critica, tu fica: "Cara, por que que tá me Uhum. criticando, né? Por que que a gente é assim, né?". E a minha cabeça mudou um pouco em relação a isso, assim. Hoje eu lido muito melhor, não vou te dizer que 100%, porque às vezes alguma coisa me irrita, mas nossa, nem em comparação como foi no ano passado, assim, foi naquele período do lançamento do GE e o Grêmio estava caindo, ali foi osso mesmo de aguentar, mas consegui criar uma casca boa. Uhum. E agora o teu approach é mais olha e ignora ou olha e vai lá e dá nos dedos? Já aconteceu, ainda acontece de vez em quando de dar nos dedos, mas já aconteceu milhares de vezes eu escrever na força do ódio e apagar. Hoje eu ignoro. Hoje eu ignoro, eu bloqueio, silencio, sabe. Hoje eu não tô nem aí, assim, com a maioria dos comentários, a não ser que é algo que, tipo, existe ali um desvio de caráter, assim, sabe. No ano passado, por exemplo, surgiu de que os influenciadores estavam sendo pagos pra falar bem da direção. Isso aconteceu no Inter, e aí refletiu no Grêmio. E Uhum. aí, mas essa aí recebe pra falar bem do presidente do Grêmio. Aí eu não, só um pouquinho, me prova aí que eu recebo, sabe. Aí eu faço passar um pouquinho de vergonha, assim, quando é algo nesse sentido. Mas normalmente eu ignoro pelo bem da minha saúde mental. Entendi. E o outro lado da moeda, eu também recebo haterismo aí. Hoje mesmo eu estava puto ali com um comentário e eu respondi, porque eu fiquei puto e me senti injustiçado e respondi.
Mas às vezes, a maioria das vezes eu tenho ignorado também. E agora tem um botão maravilhoso no YouTube que é ocultar o usuário do canal, que tu vai lá e oculta a pessoa e tá tudo certo, né? Mas eu quero saber É agora que o nem outro matar lado. mosquito, né? Exato. Sai os unidos no ouvido. O outro lado da moeda, você tem sido reconhecida pela torcida nos jogos? O pessoal tem te parado, reconhecido o teu trabalho, falado contigo, te dado aquela abordada assim na rua? Cara, isso é a parte mais legal, assim, é muito, muito doido, porque às vezes a gente não tem dimensão, né. Na arena não tem um dia que eu vá no jogo e não venha alguém conversar comigo, tirar uma foto, sabe, trocar uma ideia, mas o que mais me assustou foi quando a gente foi pra Brusque, em Santa Catarina. Eu cheguei, no pré-jogo ali pra fazer concentração na hora de entrar no estádio, cara, parecia que eu era, sei lá, a jogadora do Grêmio, assim, porque veio muito: "Olha lá, a guria do GE, a guria que tem um canal e tal", e cara, veio uma fila de gente, assim, e eu automaticamente eu tremia as pernas de medo. Olha como é que pode, cara. Eu tremia as pernas e as minhas amigas na minha volta, todas muito felizes, assim, e eu fiquei um pouco assustada, sabe. Eu fiquei Uhum. assustada, eu: "Cara, hã, é legal, é muito massa, eu tô feliz da vida, mas daqui a pouco tem um aqui que não gosta de mim e me fala alguma coisa". Automaticamente tu pensa isso, cara, não sei por quê. Foi muito legal, eu tirei foto com muita gente, eu troquei ideia com muita gente, eu recebi muito carinho, muito feedback legal, assim, sabe, de cara, uns homens barbados, assim, falando: "Cara, tu é muito legal, eu gosto muito do teu conteúdo, eu acompanho muito o teu trabalho, o teu trabalho é muito foda, continua assim e tal". E eu fico muito feliz, assim, com o reconhecimento, sabe. Cada pessoa que vem falar comigo, deixa o coração quentinho, assim, sabe. Mas eu te confesso que assusta. Assusta muito, assim, porque em Brusque eu não esperava ali, sabe, não esperava mesmo. Uhum. Veio muita gente, foi de chamar a atenção da galera que estava na volta, assim, sabe. E eu fiquei um pouco assustada, assim, com o tamanho do negócio. A gente não tem noção quando a gente tá gravando, quando tá fazendo live, o quão tu atinge as pessoas, assim, o quão é legal, quando tu sai pra rua e tem esse reconhecimento. Nossa, eu fico muito feliz. A minha mãe fica abismada, assim, fica apavorada quando ela tá do meu lado e vem alguém falar comigo, ela fica toda faceira. Que legal, mas é merecido, parabéns. E tem alguém que você não esperava que conhecesse o teu conteúdo e você se surpreendeu? Por exemplo, no meu caso, você é uma pessoa que eu não imaginava que conhecesse meu conteúdo e fiquei feliz e surpreso. No seu caso, tem alguém que você descobriu, assim, ao acaso? Cara, tu é um óbvio, porque quando eu comprei esse microfone porque eu vi no teu canal, né. Eu estava procurando microfone pra fazer as lives, encontrei teu canal, achei muito massa, comecei a seguir. E aí quando eu comecei a seguir o teu Instagram, porque eu passei a seguir pra te acompanhar e também daqui a pouco ver se tu postava lá algumas dicas, enfim, eu gosto de tecnologia, não tô nem perto de ti, e assim, me sinto uma senhora ainda nessa questão, mas eu gosto de acompanhar. E aí quando tu me mandou a mensagem ali, eu: "Cara, que legal, que coincidência, né, muito bacana, não sabia que tu era gremista, e muito bacana, assim, achei massa demais". Que eu me lembro, eu acho que é isso, assim, eu fui pra Copa do Brasil em 2020, na final, quando tinha pandemia, e lá eu conheci o Fred, do Desimpedidos. E aí ele já me conhecia por conta do canal ali também do Grêmio e Mas olha que da bacana. NWB e tal, foi bem legal, assim. Mas de coincidência mesmo de ter algo imediato, assim, foi contigo, foi bem bem engraçado, assim, não estava esperando. Que bacana. E para quem está nos assistindo e sonha em ter um canal no YouTube, sonha em ser um criador de conteúdo, viver de internet, o que que você, diria assim de principais lições, principais conselhos que você teria para dar para uma pessoa que está começando e não sabe muito bem, tem insegurança, tem dúvidas, tem medos, tem receios para começar? Cara, acho que a principal dica é faça, né, porque a internet ela nos possibilita milhões de oportunidades. Quando eu comecei o YouTube, o canal, né, de volta ali em 2016, eu comprei uma câmera porque eu não queria usar meu celular, mas eu poderia tranquilamente usar meu celular, que serviu como o meu microfone por muitos meses, assim, até eu
guardar um dinheirinho, eu comprei um gravador, depois eu comprei uma lapela, então eu fui melhorando a qualidade das minhas produções ali, dos meus conteúdos aos pouquinhos. Mas hoje o YouTube aceita muita coisa, né? Aceita tudo. O teu celular, com o teu áudio do próprio celular, tu já consegue fazer alguma coisa. Acho que vai da criatividade de cada um, né? De como cada um vai chamar atenção. Mas o principal é fazer, assim, não esperar o momento ideal para fazer. Eu preciso de uma câmera boa, eu preciso de um computador de edição, eu preciso de um bom microfone, porque tudo isso custa grana, né? E se tu esperar o momento ideal, talvez tu nunca vá fazer, né? Então, a principal dica é faça. Não interessa se não é o melhor, o mundo ideal, né? Talvez tu chegue nesse mundo ideal, talvez demore, talvez não, né? Mas o importante é fazer, colocar a criatividade para fora, assim. Eu acho que não só no YouTube, mas em qualquer outra plataforma também. A gente tem várias oportunidades, né? Eu falo isso não só para os produtores de conteúdo, mas também para a galera que está começando no jornalismo. Eu criei o meu próprio estágio, né? Lá na época do videolog. Eu precisava de uma vitrine e eu usei a internet para isso, né? Então, usar a internet como vitrine, né? É possível escrever, é possível gravar áudio, é possível gravar vídeo, é só colocar para fora. Claro, não vai ser fácil. Não adianta também tu criar um canal e em um mês tu querer que ele bombe. Ou, com um mês eu quero entrevistar o Jeromel. Mas eu não consegui entrevistar o Jeromel. Cara, isso tudo demora. É tempo, é relacionamento, sabe? É fazendo, é mostrando que é um trabalho sério, sabe? Criando a tua relação, a tua credibilidade, sabe? A tua comunidade. Então, aos pouquinhos, tu vai conseguindo criar um espaço. Mas é importante começar e não esperar o mundo ideal para começar. Acho que por um celular já é possível começar, né? Pelo celular já é possível editar um vídeo, né? Então, acho que o importante é dar o start mesmo. E aos poucos as coisas vão se ajeitando. Com certeza. Tá aí, gurizada. Tá aí um baita conselho, uma baita dica da Keck. Eu assino embaixo e eu diria que, além de tudo isso, escolha um nicho, escolha algo que você tenha paixão. A paixão dela, com toda certeza, é o nosso tricolor. A minha paixão, além do tricolor gaúcho, é tecnologia, então acho que isso que faz a gente dar certo. Ser um assunto que falaríamos de graça, se fosse o caso, como ela fez muitos anos, inclusive, e eu fiz também um bom tempo até começar a ter um retorno financeiro. Eu ganho muito mais como médico ainda, mas é por gostar que a gente não pare e segue produzindo semanalmente conteúdos, né, Keck? Obrigado, tá, por ter aceito o convite prontamente para participar do Online Filmmaker Podcast. Parabéns pela tua trajetória. Me sinto representado por você na voz da nossa torcida e você está sempre convidado a voltar aqui. Mande os parabéns para sua tia. Obrigado. 60 anos da minha tia daqui a pouco, vai ter uma cantoria lá, festerê. Mas muito obrigado, eu que agradeço, de verdade, foi um prazerzão. Sabe que eu te admiro já há bastante tempo, a gente já tinha trocado figurinhas ali no Instagram. Sucesso pra ti também, tomara que teu conteúdo continue expandindo bastante aí, que tu continue contemplado, né? Porque realmente é uma paixão, é algo que move, se tornou profissão, né? Pra mim, assim, pra ti também, é algo que já te rende uma graninha, mas muito mais por paixão, assim, né? Por tu realmente ser apaixonado por aquilo, assim. E muito obrigada, pode contar comigo sempre aí, qualquer coisa que precisar. Tamo juntas, espero que a gente se encontre pessoalmente também pra ver um jogo aí, né? Com certeza, vamos tomar uma cerveja e assistir o Imortal. Boa! Feito, obrigado, Keck. Beijo! Valeu, pessoal, e obrigado ao Jambox, que tem essa trilha sonora aqui que vocês estão ouvindo no podcast, músicas que vocês podem ter os direitos delas liberados para monetizar no YouTube, em todas as plataformas, e tem o cupom de desconto aqui embaixo. Um abraço, até mais!